Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de F2 oferecido pelo PET Civil EM. Meu nome é Saulo e nessa segunda aula aprenderemos a elaborar a construção de uma estrutura de viga isoestática. O que isso significa? Que o número de reações vai ser igual ao número de equações estáticas. Primeiramente, vamos elaborar uma estrutura mais simples, com apenas uma carga distribuída uniforme e dois apoios, um fixo e um móvel. Esse nosso primeiro exercício é o que consta no exemplo da nossa apostila que foi disponibilizada para vocês. E depois faremos um outro exercício com uma estrutura mais complexa para fixar os conceitos aprendidos nessa aula. E o nosso objetivo ao criar essas duas estruturas é determinar o diagrama de esforço cortante e o momento fletor da nossa barra. Antes de iniciar a estrutura, iremos salvar em um novo arquivo. A gente vem na terceira opção. Vamos salvar o exercício 1. Salvar. Agora podemos começar a dimensionar a nossa estrutura no F2. Primeiramente, acionamos a opção de Grid e Snap, localizada no canto inferior direito, para ter uma boa precisão de medida e de angulação quando for necessário. Então acionamos elas, como já havia sido explicado na aula 1 pelo nosso amigo Vinícius Pegoraro. Com as opções já acionadas, agora partiremos inicialmente para a introdução de nossa barra de 3 metros de comprimento. Então vamos na segunda opção do canto esquerdo, inserir membro. Clicamos com o botão esquerdo e a partir da coordenada 00, representado pela cruz preta, clicaremos uma vez com o botão esquerdo em cima dela e arrastaremos para a direita, seguindo os pontinhos 3 metros, ou seja, 3 pontinhos, como a nossa escala está de 1 em 1 metro. Então clicamos mais uma vez com o botão esquerdo para selecionar a barra. Já finalizada a barra, agora precisamos inserir os tipos de apoio, que no nosso caso, o primeiro apoio do lado esquerdo será de segundo gênero, permitindo apenas um movimento de rotação, e o segundo apoio da direita será de primeiro gênero, permitindo a movimentação horizontal também. Então, para inserirmos os apoios, clicamos na terceira opção do canto superior esquerdo. Ela abrirá um menu de condição de suporte aqui no canto direito, as quais podemos determinar se o apoio vai ser livre, fixo, isso de acordo com os eixos X, Y e o Z, que é de rotação. Como nosso primeiro apoio é de segundo gênero, ele é fixo em X e em Y também. Então, para aplicar no nosso ponto onde vai ter o apoio, a gente precisa clicar nessa primeira opção. Então clicamos no pontinho, onde vai ficar o nosso apoio, e clicamos na terceira opção para aplicar a condições de suporte. Já clicado, o nosso apoio fixo já está presente ali. Agora, para fazermos o apoio móvel, precisamos deixar livre no eixo X. E clicamos mais uma vez onde a gente precisa colocar o nosso apoio e aplicamos a condição. Agora, com nossos apoios já determinados, colocaremos a nossa carga uniforme na barra. Então apertamos na terceira opção, denominada carga uniforme. Ela vai abrir um menu no canto direito. Então, viemos nessa primeira opção para criar uma nova carga uniforme. Daí a gente vai inserir o nome dela. Vamos colocar carga uniforme. Damos pronto. E agora, como a nossa carga é no sentido vertical e para baixo, iremos inserir a carga de menos 10 kN de acordo com a ordenada no eixo Y. E clicamos na barra onde a gente deseja colocar a nossa carga. Clica nela e nessa última opção para aplicar a carga uniforme.
Agora o último passo é determinarmos o material da nossa viga e as suas propriedades de seção. Então, para inserirmos o nosso material da nossa estrutura, viemos na primeira opção, no canto superior esquerdo, chamada de parâmetros materiais. Clicamos nela com o botão esquerdo, então devemos criar um novo material, que na nossa estrutura será o concreto. E o F2, ele oferece algumas isotropias, como a do próprio concreto. Então devemos selecionar ela e damos pronto. Agora, para a gente aplicar o material da nossa seção, precisamos clicar na nossa barra e nessa segunda opção para aplicar em todos os membros. Agora, o último passo é inserir a propriedade de seção. Lembrando que a nossa seção é retangular de 200 por 300 milímetros. Então, viemos na segunda opção, do lado dos parâmetros materiais, denominada propriedade de seção. E também precisamos criar uma nova propriedade de seção para aplicar na nossa estrutura. Aqui colocamos o nome dela, retangular. E como nos parâmetros materiais, o F2 oferece algumas seções já parametrizadas, como a de formato T, circular e a retangular, que é o que a gente precisa. Então selecionamos elas e damos pronto. Voltando no nosso exemplo, temos a nossa seção retangular de 200 por 300 milímetros. Agora só basta a gente inserir aqui, o D vai ser 200 e o B vai ser 300, como indicado na figura que temos como base aqui. Então precisamos clicar na nossa barra novamente e aplicar para todos os membros. Pronto, agora já é estruturada a nossa viga isostática com seus apoios, cargas, seção e material. Podemos verificar seu diagrama de esforço cortante e de momento fletor. No canto superior direito, na segunda opção, se encontra o diagrama de esforço cortante. E na segunda, do lado da de esforço cortante, ao clicarmos nela, encontramos o diagrama de momento fletor. Nosso primeiro exercício já está pronto. E lembrando que primeiro devemos fazer o cálculo no papel para depois passarmos pelo F2.